Graça e paz, meus irmãos. Eu gostaria aqui de fazer uma abordagem sobre o arrebatamento. O arrebatamento da igreja está muito próximo, né? A mídia velha, ela não passa, né? Ela não transmite aquilo que realmente está acontecendo no mundo. Por exemplo, neste momento, né, dia 21, já passou da meia-noite, então dia 22 de abril de 2021, é iminente uma guerra entre Rússia e Estados Unidos. E nós não sabemos como será a chegada do anticristo, pode ser que ele chegue apaziguando, enfim, nós sabemos que o mundo estaria sem atenção para aquilo que estivesse de fato para acontecer. O Senhor Jesus compara os dias de Noé e mostra que as pessoas estariam dispersas, né? Comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, pensando em si sem olhar para o alto, né? Que foi aquilo que Jesus disse. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo usa, né, o termo arpazô, que é arrebatados, né? Ou rapto, ou traslado, ou ser levado de um lugar para o outro de forma abrupta, né? E não há discordância que haverá o arrebatamento da igreja. E as discordâncias existem no período em que a igreja será arrebatada. Nós somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que a igreja não passa pela tribulação. É claro que é importante fazer uma distinção entre igreja de Cristo e denominações, que uma coisa não tem relação com a outra. Isso está desde a sua fundação lá em Jerusalém. Amém? O apóstolo Paulo diz assim, verso 16 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e na tradução ACF ou Revista Corrigida, diz com alaridos, né? Essa é a minha revista atualizada. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Aqui entra o termo arpazô. Juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E o apóstolo Paulo diz no versículo 18, para consolar-nos uns aos outros com essas palavras, né? Na realidade, a única forma de haver consolo de fato é saber que ele vai enxugar dos olhos toda lágrima e saber que a alegria eterna irá coroar as nossas cabeças, né? Até mesmo para as pessoas que estão enfrentando os piores problemas das suas vidas, há esperança, né, para o povo de Deus. 1 Tessalonicenses, né, provavelmente o apóstolo Paulo escreve após voltar do deserto da Arábia, né, na região de Sinai, que foi o mesmo local onde ocorreu este evento de Êxodo 19. E então Paulo pode ter recebido ali revelações semelhantes, né, daquilo que ocorreu ali no Êxodo. Em Êxodo 19, não no Êxodo na saída do Egito, mas lá no pé do Sinai, né, que a Bíblia fala que foram 3 meses após a saída dos filhos de Israel do Egito. Então eu queria fazer essa correlação análoga, tá bom? Isso aqui é uma analogia. O arrebatamento fala de um povo sendo trasladado, né? Sendo levado de um lugar para o outro. A Bíblia fala claramente que nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Então a igreja será retirada. Isto ainda não é o retorno físico de Cristo à terra, em que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, lá em Zacarias 14:4, que foi o mesmo local onde ele subiu em Atos 1:2. Isto tem relação estritamente judaica com o templo, com o monte do templo, com as 70 semanas, as distinções do templo, a restauração da nação de Israel, da promessa de Mateus 23:39, Atos 1:6, Atos 15:16, Romanos 11, 26 a 28. Então o arrebatamento e o aparecimento glorioso, que é Cristo pisando fisicamente na terra, são eventos distintos. O próximo evento no calendário de Deus escatológico é o arrebatamento da igreja.
a Bíblia diz que nós subiremos. Então é uma aplicação pessoal. Quem subirá? Quem irá subir? Aqueles que aguardam a Cristo. 1 Tessalonicenses 1,10. E aguardando dos céus a Jesus, o seu Filho, que nos livra da ira vindoura. Não é na ira, mas ele nos livra da ira, de entrarmos na ira. Algo que nós podemos fazer essa comparação é Daniel. Daniel foi livre na cova dos leões e não da cova dos leões. Particularmente, pelos textos bíblicos, pela misericórdia de Deus, eu acredito que houve salvação no dilúvio, da sociedade pré-diluviana, de muitos que podem ter se arrependido. Porém, não do dilúvio, né? Salvos do dilúvio foram Noé e sua família, né? Os seus 3 filhos, as esposas dos 3 filhos e a sua esposa. 8 pessoas foram salvas do dilúvio, mas muitas pessoas podem ter sido salvas no dilúvio, e nós vamos falar de forma breve na hora que entrarmos aqui numa outra questão. Então, Deus nos promete nos livrar da ira e não na ira, né? Isso para os meso e para os pós-tribulacionistas. 2 Timóteo 4,8, Paulo também fala: não somente a mim, a coroa da justiça está guardada não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Tito 2,13 fala que é para aqueles que estão aguardando a bendita esperança, né? Que é Cristo levar a sua igreja, raptar a sua igreja. Quem vai subir? Aqueles que o aguardam. Quem vai subir? Aqueles que se parecem com Cristo. Um dos propósitos do Evangelho é nos fazer parecidos com Cristo. Romanos 8:29. Mostra que o objetivo do Evangelho é nos formar a imagem de Cristo. Aqueles que dantes conheceu, a estes predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. 2 Coríntios 5:14-17 mostra que nós estamos agora vivendo para Cristo como uma nação sacerdotal. Aqueles que se parecem com Cristo irão subir. Aqueles que estão purificando as suas vestes. Aliás, essa foi uma das orientações, a orientação do Senhor a Moisés em Êxodo 19, versos 10 a 11. Olha o que diz. Para que o povo pudesse subir a montanha, e no cume dos montes o Senhor ia descer nas nuvens, né? Ele não ia pisar, mas ele ia vir na nuvem escura, o povo iria subir e ir ao encontro do Senhor. Mas aí a ordem de Deus foi a seguinte: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Quem vai subir? Aqueles que estão purificando as suas vestes. Meus irmãos, nós estamos sendo limpos, estamos sendo purificados pela obediência à verdade. 1 Pedro 1:22. Cada vez que você pratica a palavra de Deus, você vai purificando a sua alma pela obediência à verdade, que é a palavra de Deus. João 15:3, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. A partir do momento que nos chegamos até Cristo, somos justificados e entramos num processo de santificação. E nós, nessa caminhada, nós vamos nos purificando dos erros pela palavra. 2 Timóteo 2:21. 1 João 3:3. De fronte com a promessa de vida eterna, 1 João 2:25, nós nos purificamos assim como ele é puro. 1 João 3:3. Paulo escrevendo aos Coríntios, né, capítulo 2, capítulo 7, segunda carta, capítulo 7, verso 1, ele diz assim: já que estamos diante de tão grandes promessas, nós devemos nos purificar de toda impureza, né, de toda imundície. E dos versículos 14 a 18 do capítulo 6, o capítulo anterior de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que é também uma separação de amizades, que 1 Coríntios 15:33 podem corromper os bons costumes, corromper a nossa caminhada com Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo e a Tito, ele fala que nós devemos ser sadios na fé, né? E não ter uma fé corrompida, uma fé maculada. Então, quem vai subir? Aqueles que permanecem com as suas vestes sem contaminações, né? Como diz lá a promessa para a igreja de Sardes, né? Que representa também os tipos de cristãos, é de preservação dos seus nomes no livro da vida,
porque eles não contaminaram as suas vestiduras. E Apocalipse, capítulo 17, versos 7 e 8, mostra que o dar-se, vestir-se, né, de linho finíssimo resplandecente, que são as nossas vestes espirituais, são os atos de justiça dos santos. Então, cada vez que nós praticamos a palavra de Deus, vão sendo tecidas as nossas vestes espirituais e não vamos nos ser encontrados nus. Por isso que Jesus disse para a igreja de Laodiceia, eles não estavam andando nas obras que Deus preparou. Eles não estavam observando as Escrituras, Salmos 119, versos 9 a 11. Como pode o homem e a mulher de Deus guardar puro o seu caminho? Ou seja, observando-o segundo a sua palavra. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Provérbios 29 e 18 mostra que onde não há pregação bíblica, o povo se corrompe. Então, cada vez que nós praticamos a palavra de Deus insistentemente, mesmo no mundo hostil e avesso às Escrituras, nós não só purificamos as nossas vestes, como vão sendo tecidas as nossas vestes espirituais. Tá bom?